Bem-vindos aos Sussurros de Tinta. Eu sou Lev Tolstói e vou ler meus trabalhos. Vamos começar com uma dica de como funcionam os nomes russos nas obras sobre a Guerra da Crimeia, que faz parte do meu acervo de dicas de como ler livros russos. Item 1. Sobrenomes masculinos e femininos. Em russo, o sobrenome de uma pessoa tem uma forma masculina e uma feminina. Isso acontece porque a língua russa marca o gênero nos sobrenomes de. Vamos ver dois exemplos. Exemplo russo 1. O sobrenome masculino seria Ivanov. Se for uma mulher da mesma família, o sobrenome seria Ivanova. Exemplo russo 2. Um homem poderia ter o sobrenome Petrov, enquanto sua irmã ou esposa teria o sobrenome Petrov. Agora, trazendo para o português de forma fictícia. Exemplo brasileiro. Imagine que temos uma família fictícia chamada Silveiro. No masculino seria Silveiro, mas no feminino, a forma seria Silveira, para refletir o gênero feminino. Essa mudança nos sobrenomes é uma característica marcante na língua russa e nos ajuda a identificar o gênero da pessoa imediatamente ao ouvir ou ler o nome. Item 2. Apelidos oficiais. Os apelidos oficiais, ou diminutivos padrão, são formas reduzidas, mas formais, de se referir a alguém. Eles são comuns no cotidiano russo e podem ser usados em contextos formais e informais. Exemplo russo. O nome completo Alexander tem o apelido oficial Sasha. Exemplo russo 2. O nome Nikolai muitas vezes tem o apelido oficial Kolya. Para o português, é. Exemplo brasileiro. Um nome fictício como Leonardo poderia ser chamado oficialmente de Leo por amigos ou colegas. Esses apelidos são usados em ambientes de trabalho ou até entre conhecidos que têm uma relação de cordialidade. Item 3. Patronímico. O patronímico é uma parte essencial dos nomes russos e corresponde ao nome do pai com o sufixo vik ou ovik para homens e Ovna ou Evna para mulheres é como se fosse filho de ou filha. Diminui do nome completo. Exemplo russo. Se o pai se chama Ivan, o filho seria Ivanovich e a filha Ivanovna. Exemplo russo 2. Com um pai chamado Dmitri, o filho teria o patronímico Dmitrievich e a filha Dmitrievna. Para ilustrar com um exemplo fictício brasileiro. Exemplo brasileiro. Imagine um homem chamado João Silva. Se ele tivesse um filho chamado Pedro, o nome completo seria Pedro Joãovich. Se fosse uma filha, seria Maria Joanovna. O patronímico é sempre usado em contextos formais na Rússia, especialmente quando você se refere a alguém de maneira respeitosa ou em documentos oficiais. Item 4. Apelidos carinhosos. Além dos apelidos formais, os russos adoram apelidos carinhosos, que são ainda mais informais e íntimos. Eles são usados por amigos próximos ou familiares. Exemplo russo 1. O nome Alexander, cujo apelido oficial é Sasha, pode ter uma forma carinhosa como Sashenka. Exemplo russo 2. O nome Ekaterina, com o apelido Katia, pode se transformar no carinhoso Katyusha. No Brasil, embora o uso de apelidos carinhosos seja comum,
Não temos tantas variações, mas algo semelhante seria. Exemplo brasileiro. Um nome como Ana pode se transformar em Aninha, ou Carlos pode virar Cacá. Esses apelidos criam um ambiente mais próximo e são usados principalmente em relações familiares ou de amizade. Item 5. Diminutivos. Os diminutivos em russo são ainda mais informais do que os apelidos carinhosos. Eles muitas vezes mostram proximidade e carinho, mas podem ser usados de maneira jocosa ou infantil. Exemplo russo 1. O nome Dmitri, que tem o apelido Dima, pode se transformar no diminutivo de Moshka. Exemplo russo 2. O nome Olga pode virar Olha, e depois um diminutivo ainda mais carinhoso, como Olioshka. No português podemos criar algo parecido. Exemplo brasileiro. Joãozinho ou Paulinho são diminutivos carinhosos que usamos para indicar carinho, especialmente com crianças. Item 6. Várias formas de se referir a um mesmo nome. Aqui é onde a literatura russa realmente brilha e às vezes confunde o leitor. Em obras como Obras sobre a Guerra da Crimeia de Lev Tolstói, um personagem pode ser chamado de várias maneiras diferentes dependendo do contexto. Vamos usar o personagem Ivan Petrovich como exemplo. Em um momento formal, ele pode ser chamado de Ivan Petrovich. Nome, ele é patronímico. Se for uma conversa casual, ele pode ser chamado apenas de Ivan. Um amigo próximo poderia chamá-lo de Vânia, apelido oficial. Se for alguém ainda mais íntimo, poderia usar o apelido carinhoso Vaniushka. Finalmente, em momentos de grande afeto, poderia ser usado o diminutivo Vanieshka. Nos livros de Tolstói, isso acontece o tempo todo. E o autor escolhe a forma de chamar o personagem para refletir o contexto emocional ou social da cena. Por exemplo, no livro Obras sobre a Guerra da Crimeia, o soldado Dmitri Ivanovich pode ser referido como Dmitri pelos colegas de batalha, Dima por amigos íntimos, e Dmitrievich quando em conversas formais com seus superiores. Esse uso variado de formas de nome ajuda o leitor a entender a profundidade das relações entre os personagens Spolno, Solmenio, Nai ou Uglisia, Mai, Sto, Massikuber. Essa riqueza no uso dos nomes é o que torna a literatura russa tão especial, e com essa explicação espero que você consiga acompanhar melhor a leitura. Obrigado por me ouvir até aqui. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir nosso canal e de clicar no sininho para ser lembrado toda vez que um livro novo for lido. Você conhece o trabalho de Lev Tolstói? Lev Tolstói, nascido em 1828 na Rússia, é um dos gigantes da literatura mundial, celebrado por suas obras épicas que exploram as complexidades da vida, da sociedade e da moralidade. Seus romances são conhecidos por sua vasta escala, retratando tanto o panorama da história russa quanto as intrincadas experiências individuais. Entre suas obras-primas estão Guerra e Paz, um épico monumental que abrange as vidas de múltiplos personagens durante as guerras napoleônicas. E Anna Karenina, que narra a trágica história de uma mulher dividida entre o dever e a paixão, oferecendo uma crítica profunda à sociedade russa do século XIX. Tolstói foi muito mais do que um escritor. Ele foi um pensador e reformador social.
cuja busca por respostas às questões fundamentais da vida o levou a questionar as instituições sociais e religiosas de sua época. Sua obra reflete essa jornada, abordando temas como a moralidade, a espiritualidade e a busca por uma vida autêntica e significativa. Apesar de sua origem aristocrática, Tolstói passou grande parte de sua vida tentando viver de acordo com os princípios que defendia, incluindo a simplicidade e a não violência. Suas ideias sobre educação, justiça social e pacifismo influenciaram gerações de pensadores e ativistas. Tolstói é, sem dúvida, uma figura fundamental na literatura e no pensamento mundial. Suas obras continuam a inspirar e desafiar leitores, oferecendo uma visão penetrante das grandes questões da existência humana. Através de sua escrita, ele permanece uma presença imponente e influente, cujas ideias e histórias ressoam através dos séculos.